A paz do Senhor, gente querida! Muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária, no nosso desafio de lermos, mais uma vez, pelo 4º ano seguido, a Bíblia toda ao longo do ano. Vai ser poderoso, vai ser uma bênção. Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando lá, aleluia! E hoje nós vamos ler dos capítulos 4 ao 6 do livro de Ezequiel. E está sendo uma bênção essa leitura, não está mesmo? Então vamos a ela agora, em nome de Jesus. Vamos lá. Ezequiel capítulo 4. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque-o à sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada. Construa um muro ao redor dela, arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Pegue uma panela de ferro e coloque-a entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo de Israel. Agora deite-se ao lado esquerdo e ponha-se sobre si os pecados de Israel. Você terá que carregar os pecados de Israel pelo número de dias que ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que carregará os pecados de Israel por 390 dias, um dia para cada ano de pecado do povo. Depois deite-se sobre o lado direito durante 40 dias, um para cada ano do pecado de Judá. Enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém. Deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade. Eu o amarrarei com cordas para que você não possa virar-se de um lado para o outro, até que tenha completado os dias do cerco. Pegue um pouco de trigo, cevada, feijão, lentilha, milho miúdo e trigo candeal e misture-os numa vasilha. Use-os para preparar seu pão durante 390 dias em que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Racione suas porções, 240 gramas por dia, e coma-as em horas determinadas. Depois meça pouco mais de meio litro de água para cada dia e beba em horas determinadas. Prepare e coma esse alimento como faria com bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. E o Senhor disse: assim os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. Então eu disse: ó Senhor soberano, jamais me contaminarei. Desde a infância, nunca comi animais mortos por doença ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse: em lugar de fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o pão. E acrescentou: filho do homem, tornarei sua comida extremamente escassa em Jerusalém. E tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada com grande cuidado e consumida com medo. A água será racionada e o povo beberá com desespero. Diante da falta de comida e água, olharão uns para os outros aterrorizados e definharão debaixo de seu castigo. Ezequiel capítulo 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha para raspar sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em 3 partes. Coloque uma terça parte no meio do desenho de Jerusalém e depois de encenar o cerco à cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra terça parte ao redor do desenho e corte-a com a espada. Espalhe a terceira parte ao vento, pois eu espalharei meu povo com a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre-o em seu manto.
Então pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo, para que se queimem. Dali um pouco se espalhará e destruirá todo Israel. Assim diz o Senhor soberano: esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra meus estatutos e decretos, e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer a meus estatutos e decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano: vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas, e não quiseram obedecer a meus decretos e estatutos, nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente, diante de todas as nações, por causa de seus ídolos detestáveis. Punirei vocês como nunca fiz antes e nunca mais voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos, e filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos quatro ventos os poucos que sobreviverem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram o meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Uma terça parte de seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade. E eu espalharei uma terça parte aos quatro ventos e os perseguirei com minha espada. Por fim, minha ira se completará e ficarei satisfeito. E quando minha fúria contra eles tiver passado, todo Israel saberá que eu, o Senhor, lhes falei segundo o meu zelo. Portanto, eu o transformarei em uma ruína, em objeto de insulto aos olhos das nações ao redor e para todos que passarem por ali. Você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror, e servirá de advertência para todas as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e a repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre você as flechas mortais da fome, para destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa, até que desaparecerá todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doença e guerra a alcançarão, e trarei contra você a espada do inimigo. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame esta mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano, aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruir seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos, e seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos e espalharei os ossos ao redor de seus altares. Onde quer que vocês vivam, haverá desolação, e destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados, e todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáveres, e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns de meu povo escapem da destruição, e eles serão espalhados entre as nações do mundo. Então, quando estiverem exilados entre as nações, se lembrarão de mim, reconhecerão quanto me entristece seu coração infiel,
e seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim terão nojo de si mesmos, por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor, e que falava sério quando disse que traria sobre eles essa calamidade. Assim diz o Senhor soberano: batam palmas de horror e batam os pés. Gritem por causa de todos os pecados detestáveis que o povo de Israel cometeu. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença matará os que estiverem exilados em lugares distantes. A guerra destruirá os que estiverem por perto, e os que sobrarem morrerão de fome. Enfim, derramarei toda a minha fúria sobre eles. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando seus mortos estiverem espalhados entre os ídolos e os altares em todas as colinas e montes. Debaixo de toda árvore verdejante e de todo o carvalho que dá sombra, os lugares onde ofereciam sacrifícios a seus ídolos. Eu os arrasarei e deixarei suas cidades desoladas, desde o deserto no sul até Ribla, ao norte. Então saberão que eu sou o Senhor.